Imagina só, 5 frases. 5 frases curtinhas em latim que resumem uma revolução inteira. E não uma revolução de exércitos, né? Não, uma revolução teológica que mudou a forma como milhões de pessoas se relacionavam com Deus. É disso que a gente vai falar hoje. Exatamente, vamos analisar os 5 solas, que são, assim, os pilares da reforma protestante. E é fascinante porque não são só slogans, né? Cada sola, que significa somente, foi uma resposta direta a uma questão muito, muito central da fé na época, lá no século XVI. Pois é. E a nossa missão aqui, usando uma análise bem detalhada que se chama 5 solas, doutrina primordial no protestantismo, é justamente entender como essas doutrinas dos reformadores, tipo Lutero, Calvino, como elas criaram essa ruptura com a Igreja Católica e, de certa forma, continuam sendo um guia para muitos cristãos até hoje. Sim. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Acho que temos que começar pelo pilar que fala da questão mais básica de todas. Onde a gente encontra a verdade? Esse é o ponto de partida de tudo. Sola Escritura, ou somente a Escritura. Uma ideia bem radical para a época. Totalmente. A ideia era que a Bíblia, e só a Bíblia, é a autoridade final, a palavra final para a fé e para a vida. Antes, a autoridade era tipo um tripé, sabe? Tinha a Escritura, sim, mas junto com a tradição da Igreja e o magistério, que é a autoridade dos bispos, do Papa. Entendi. Aí os reformadores chegaram e disseram, não, peraí, esses outros 2 pés do tripé têm que ser medidos pelo primeiro. A Bíblia é a régua suprema. Isso é mais que uma reforma, é quase uma revolução da informação, né? Porque colocar a Bíblia como única autoridade e, mais importante, lutar para que ela fosse traduzida para a língua do povo, para que todo mundo pudesse ler. Pela primeira vez, a fonte de poder de uma civilização estava saindo de salas fechadas, de uma língua que ninguém entendia e sendo entregue na mão do povo. É uma analogia perfeita. É como se no século XVI tivessem colocado todos os documentos do governo na internet, em linguagem clara. Exato. E, claro, isso desestabilizou toda a estrutura de poder. A nossa análise, inclusive, cita passagens como 2 Timóteo 3, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil. Para mostrar de onde vinha essa visão. A Bíblia virou o padrão, tudo, até o Papa, tinha que ser julgado por ela. Eu entendo a lógica, mas consigo imaginar a igreja da época olhando para isso e pensando que era anarquia teológica. Sim, claro. Porque, se não tem uma autoridade central interpretando, o que impede de aparecerem 1000 interpretações diferentes, contraditórias? Não era um risco real? Um risco enorme. E é uma das principais críticas até hoje. Mas a aposta deles era que, apesar de ter partes difíceis, o essencial da Bíblia, principalmente sobre salvação, era claro. Claro o suficiente para qualquer um entender. Exato. E foi isso que eles fizeram. Pegaram essa régua, a sola Escritura, e começaram a medir as práticas da igreja. E a primeira grande diferença que eles acharam foi na ideia de como alguém é salvo. O que nos leva direto para o coração da reforma, né? Especialmente para o Lutero. Tô falando de sola fide, somente a fé. Exato. É incrível pensar no alívio que isso deve ter sido para ele. Alguém que vivia angustiado, sabe? Jejuando, orando, se confessando, mas sempre com aquela sensação de que nunca tinha feito o suficiente. Exatamente. O sola fide diz que a justificação, ou seja, ser declarado justo diante de Deus, não é algo que a gente conquista com boas obras, com rituais. É um presente. É um presente, recebido unicamente pela fé em Jesus Cristo. O material que a gente está usando aqui aponta para Efésios 2, versículos 8 e 9 como texto central. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso. A ideia é essa. A teologia por trás disso é o que chamam de imputação, né? A ideia de que a justiça perfeita de Cristo é creditada na nossa conta. Exato. Como se a gente fosse coberto pela justiça de Cristo. É uma imagem muito forte e muito contraintuitiva para a nossa mentalidade de hoje, de merecimento, de esforço. É uma virada de 180 graus. Não se trata de nós nos tornarmos justos, mas de sermos declarados justos por causa dele. E isso muda o papel das boas obras de uma forma dramática.
Elas deixam de ser a causa da salvação. E viram a evidência, o fruto, a consequência inevitável de uma fé que é genuína. Espera aí. Se as obras não contam para a salvação, só a fé. O que impede alguém de dizer, eu tenho fé e depois viver uma vida completamente desregrada? Boa pergunta. Essa deve ter sido uma das primeiras críticas, imagino. Com certeza. Foi a acusação o tempo todo. Vocês estão dando uma licença para pecar. E a resposta deles para essa pergunta leva, assim, de forma inevitável para o próximo pilar. Ok. A pergunta que eles fizeram foi: se a fé é a única coisa que importa, de onde vem essa fé? A gente que produz? A resposta foi um não bem grande. E essa resposta é ao sola gratia. Somente a graça? Então a ideia é que até a fé para acreditar já é um presente? Exatamente. A visão bíblica que eles recuperaram, e que a nossa fonte destaca com base em textos como Efésios 2, é que a humanidade está espiritualmente morta. Incapaz de buscar a Deus por conta própria. Isso. Então, a salvação não pode começar com a gente. Deus tem que tomar iniciativa. A graça dele vem primeiro, regenera o coração da pessoa e, como resultado, essa pessoa consegue ter fé. Então a graça é a fonte, a fé é o canal por onde a gente recebe e as boas obras são a prova de que tudo isso aconteceu. Perfeito. A ordem muda tudo. Não é que eu tenho fé para ganhar a graça. Eu recebo a graça que me capacita a ter fé. Isso tira qualquer espaço para o orgulho humano, né? Precisamente, e resolve aquela questão da licença para pecar? Porque uma fé genuína, por ser um dom da graça que transforma a pessoa por dentro, inevitavelmente vai produzir boas obras. Como uma boa árvore dá bons frutos? Exato. Um ponto-chave que a nossa fonte levanta é a passagem de Tito 3, que diz que Deus nos salvou, não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. A graça é a causa, a fé é o canal. Ok, o sistema ele é muito coeso. A autoridade é a Escritura. A fonte da salvação é a graça. O meio de receber é a fé. Mas aí vem a próxima pergunta: fé em quê? Ou em quem? E isso nos leva direto ao quarto pilar: solos Christus. Somente Cristo. Certo. A doutrina diz que Jesus é um único mediador entre Deus e a humanidade. A nossa fonte, claro, cita as palavras do próprio Cristo em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso foi uma rejeição direta da ideia de que a gente poderia chegar a Deus por outros intermediários, como os santos, Maria ou até mesmo os padres. Exato. Foi uma desintermediação radical da fé. Gostei do termo. Na visão dos reformadores, a obra de Cristo na cruz foi completa, perfeita, suficiente. Ele, sendo Deus e homem, era o único que poderia construir essa ponte sobre o abismo entre Deus e a humanidade. Entendi. Adicionar qualquer outro mediador ou exigir mais rituais, para eles era diminuir o que Cristo fez. Ele não é só o caminho principal, ele é o único caminho. Certo. Então, vamos lá. Se a autoridade é só a Escritura, a salvação é um presente que vem só pela graça, recebido só pela fé e focado unicamente em Cristo. No fim das contas, o ser humano não tem muito do que se orgulhar, né? A glória por tudo isso não pode ser nossa. E essa é a conclusão lógica, é o pilar que amarra tudo. Soli Deo glória. Glória somente a Deus. Faz todo sentido. Se a salvação, do começo ao fim, é obra de Deus, então todo o crédito, toda a glória pertence só a Ele. A análise que temos se apoia muito em Romanos 11, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. E aqui fica interessante porque isso sai da teologia e entra na vida prática, no dia a dia. Sim, e isso era fundamental para eles. Só lhe deu glória não era só uma frase de efeito para a igreja. A ideia era acabar com aquela divisão entre o que é sagrado e o que é secular. O artesão não fazia um sapato só para ganhar dinheiro. Ele fazia o melhor sapato possível para a glória de Deus.
O cientista não estudava as estrelas só por curiosidade. Ele fazia isso para a glória de Deus, se maravilhava com a criação. Toda a vida vira um ato de adoração. Exato. É um corretivo poderoso contra o antropocentrismo, sabe? Essa nossa tendência de nos colocar no centro de tudo. Entendido. Mas antes da gente fechar, preciso de um esclarecimento. A nossa fonte tem uma seção de perguntas, e uma delas é algo que sempre me confundiu um pouco. Manda. A gente ouve muito falar dos 5 solas, mas também das 95 teses de Lutero e dos 5 pontos do calvinismo. É tudo a mesma coisa? Ótima pergunta, porque os termos se misturam mesmo. Mas a diferença é crucial. Pensa assim, as 95 teses de Lutero, lá de 1517, foram a faísca. O início de tudo. E isso foi o documento que o Lutero pregou na porta da igreja, protestando especificamente contra a venda de indulgências. Era um protesto focado, não um sistema teológico completo. Ok, a faísca. E os 5 solas? Os 5 solas são os pilares. São os princípios fundamentais que surgiram ao longo de toda a reforma. Não só com Lutero, mas com vários outros. Eles são o porquê teológico por trás do protesto. São a base que sustentou o movimento. Certo. E os 5 pontos do calvinismo, o tal do tulip? Esses vieram bem depois, já no século XVII. Os 5 pontos do calvinismo são um resumo mais específico, muito mais detalhado, da doutrina da salvação, a soteriologia. Mais focado. Muito mais. Eles respondem a questões bem específicas sobre predestinação, livre-arbítrio. Então a ordem é a faísca, as 95 teses, os pilares de todo o movimento, os 5 solas, e um desenvolvimento teológico posterior e mais detalhado sobre salvação, os 5 pontos. Que resumo excelente! Agora ficou muito mais claro. Então, recapitulando, o que a gente viu hoje não foi só uma lista de doutrinas, foi uma reação em cadeia. Exato. Uma nova fonte de autoridade, a Escritura, que levou a um novo jeito de entender a salvação, que redefiniu o papel de Cristo e, no fim, mudou o propósito de toda a vida. Perfeito. O mais fascinante é que, mesmo tendo 500 anos, essas doutrinas não são só pontos abstratos. Elas foram criadas para responder às perguntas mais profundas da vida, perguntas que a gente ainda faz hoje. Onde a gente encontra a verdade? Sim. Como podemos nos reconciliar com algo maior? Qual a base da nossa segurança? E, afinal, qual é o propósito de tudo isso? E isso nos deixa com uma última reflexão. Sem dúvida. E eu queria deixar um pensamento final, sabe? Trazendo isso para o nosso contexto. Claro. Numa cultura tão focada em autorrealização, em mérito pessoal, em construir o seu legado, como um princípio como o só lhe deu glória, que diz que o propósito da vida é dar glória a algo totalmente fora de você, como isso desafia ou talvez até dialogue com as nossas ideias de hoje sobre propósito e significado. Nossa. É uma pergunta que vai além da teologia, né? E que vale a pena a gente pensar a respeito.